Olá a todos, tudo bem? Tudo jóia? Vamos fazer mais uma live hoje, que nós temos agora toda sexta-feira, temos esse compromisso de fazer uma live para vocês sobre tratamento, sobre patologia, sobre dores, no corpo e dicas também como para você se prevenir, para você estar bem, para você parar de sentir essas dores, e de repente pequenos ajustes, você nem precisa estar numa sala de fisioterapia e ter todo esse evento todo de ter que ir, fazer tratamento e tal e tudo mais. Aqui onde eu estou tem muita chuva, tá? Hoje está chovendo demais e o local está todo fechado, mas eu não sei se a gente vai conseguir, se vocês vão conseguir escutar detalhes, que estarei falando aqui, porque está muito forte a chuva, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre ombro, sobre patologias de ombro. Hoje vamos falar sobre algias, sobre tratamento, sobre o porquê que ocorrem essas dores no ombro e tudo mais no corpo de vocês, tá joia? Então qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode adicionar aí nos comentários que eu vou estar falando aqui com vocês. Pode estar sempre comunicando comigo, então acesse o site, que é drjuliocastro.com.br, lá fala tudo sobre mim, tem meu WhatsApp, eu falo com todo mundo, sou totalmente acessível a todo mundo, tá bom? Eu atendo aqui em Pindamonhangaba, também lá em Santo Antônio, Campos do Jordão, às vezes eu tenho outros trabalhos lá em Roseira, lá em Campos do Jordão, lá no sul de Minas também, em São Bento. Agradeço muito o pessoal que teve comigo, que vieram de São Paulo fazer tratamento essa semana, de São Bento, Sapucaí, ali de Guará, teve 3 pacientes que vieram essa semana, acabou de ser um rapaz aqui agora de Tremembé para fazer tratamento comigo, então agradeço muito e vamos começar a falar sobre patologia de ombro, as dores no ombro, tá bom? E aí me mandam comentários sobre o que vocês querem que eu fale na próxima live, sobre patologia, sobre dores, sobre todo o evento, o mecanismo que ocorre essas dores, que podem ser dores neuropáticas, que são ali compressões neurais de nervos, ou estiramento. Pode ser mecânico, por algum trauma ali que você possa ter tido uma pancada, que são as dores nociceptivas que nós chamamos. E também pode ser muitas dores psicossomáticas, que eu tenho recebido muitos pacientes aqui, com fibromialgia, porque a vida é muito difícil, é muito trauma, é muita dificuldade, a parte financeira, a parte familiar ali. Então o sistema nervoso, ele começa a fazer esse aperto, começa a fazer com que essas musculaturas do corpo entrem todo em espasmo, Espasmo é como se contraísse e não deixasse soltar. É como se fizesse uma musculação e não soltasse esse peso. E começa essas dores muito grandes, inclusive nos ombros, na parte posterior ali das costas ali, e todas as articulações praticamente começam essas dores, E às vezes até o pessoal do hospital direto, tem até os médicos lá que falam, vai lá no Júlio, que o Júlio lá tem bastante experiência nisso aí, o pessoal vem aqui, com poucas sessões a gente consegue resolver essas dores, tá bom? Então, a live de hoje tem um propósito de falar sobre dores no ombro, o que ocorre, como ocorre, o porquê sobre essas coisas, Então vamos entrar em detalhes, tá bom? Vamos lá, olha, no ombro nós temos ali 4 articulações. Essas articulações é muito importante elas terem mobilidade. O que é isso? Entre um osso e o outro tem uma articulação e tem que ter um pouquinho de mobilidade, ela tem que se mexer entre elas. Se não mexer, começa a ficar muito duro ali, começa a ter um desgaste muito grande ali, começa a entrar um processo inflamatório e o corpo compensar em algum ponto de pressão em algum local do seu corpo. Começa a causar muitas dores. E começa a ter essas dores muito fortes. Começa no ombro, pode passar até para o peito e desce até na lombar também. É necessário, é possível isso, ocorrer, que eu vou falar para vocês todos esses eventos que podem estar ocorrendo, tá bom? Com você aí na sua casa aí, tá joia? Outra coisa, chama outras pessoas para poder acessar essa live, comenta com as pessoas, tem lá meu canal do YouTube, tá? Dr. Júlio Castro, fisioterapeuta. Tem também a parte do Facebook, também que é Dr. Júlio Castro, fisioterapeuta, tá? Que eu estou atendendo a todos aqui para poder tirar as dúvidas e fazer a próxima live, tá joia? Vamos lá então, olha só, essas 4 articulações do nosso ombro aqui, primeiro lá atrás, onde tem a escápula,
que é tóraco-escapular ali, o que ocorre ali, né? Quando a escápula ali, ela está presa ali às costelas ali, se ela tiver muito alada essa escápula da pessoa ali, ela começa a causar uma inflamação ali que chama de discinese escapular, começa a causar uma dor muito forte. Olha só que situação. Mas o porquê que a pessoa fica com essa dor? Não, porque geralmente, sabe, assim, eu tenho visto muito assim, incidência de pessoas que ficam dormindo muito em DL, que é decúbito lateral, fica deitado muito de lado. E aí a escápula é como se ela estivesse abrindo ali um pouco mais ali, essa articulação e causando muita dor, né? E aí essa discinese escapular ali, ela começa a afetar muito a musculatura que fica por dentro da escápula, que é a subescapular. E depois na parte de fora da escápula, tem a supraescapular, a infraescapular, e também acima dessa escápula tem ali um músculo que é muito importante, que 90% dos casos de dores ali é do supraespinhal. Essa musculatura supraespinhal, ela pega da escápula e ela vai ao lado do ombro aqui, olha, e ela se insere aqui na cabeça aqui do húmero. Só que ela passa por baixo de um ossinho que chama acrômio. Olha só que interessante, só que esse ossinho que chama acrômio, ele pode ser um ossinho que ele faz como se fosse uma pontinha assim. Essa musculatura está passando por baixo. Esse ossinho, ele pode estar retinho, ele pode ser mais ganchoso. Olha a situação. E se a pessoa ela trabalha muito com uma elevação de braços, fazer essa abdução para poder mexer em coisas altas, coisas assim, o que ocorre? Ela pode ali estar apertando sempre esse tendão, tá raspando esse ossinho, fica raspando nesse tendão. E começa ali a bursa, que é a primeira abaixo do acrômio, a querer romper. Que é, vamos dizer assim, né, uma maneira bem mais simples, essa borrachinha, né? Essa bursa começa a romper. Rompendo essa bursa, abaixo dele tem o tendão do supraespinhal que vai se inserir na cabeça do húmero. E começa uma dor muito forte, daí uma tendinite. Tendinite o que é? É uma inflamação ali no tendão. E começa uma dor insuportável, né? Mas o porquê disso aí? Todo mundo tem essa anatomia, esse padrão. Mas o que ocorre muito, o que é? É quando as pessoas trabalham muito com o braço elevado, acima de 90 graus. Quando chega esse ponto para cima, ficar mexendo, fazendo esse trabalho, daí começa a ter essas patologias, que é uma bursite, depois vira uma tendinite, nessa inflamação do tendão. Estoura a bursa e depois uma tendinite. Isso aí é uma coisa que demora demais, sabe, assim, para poder a pessoa estabelecer, é uma dor muito forte, parece um choque muito grande que começa a causar. E a pessoa ela começa a sentir dores e não para essas dores, né? E daí tem todo um processo, né? Para a gente poder curar essa pessoa e você vai entender melhor como que a gente faz para poder melhorar essa bursite e tendinite. Mas vamos voltar lá para trás um pouquinho, né? Eu vou falar sobre tratamento, como você pode melhorar essas dores. Agora, fora essa articulação que eu falei para vocês, ali que é escápula, onde tem a escápula e as costelas, né, que é costo, a parte posterior ali, entre as costelas e a escápula, existe outra articulação também que é muito importante, que é a sua clavícula. Clavícula chama, e o ossinho externo aqui, ó. Então chama externo clavicular. Essa articulaçãozinha aqui, ó, que pega esse osso da clavícula e o osso externo. O que acontece? Ele tem que ter um pouco de mobilidade. Se não tiver, começa uma dor insuportável, onde a pessoa não consegue levantar o braço, porque quando a pessoa levanta o braço, a clavícula da gente, é aquilo que uma blusa que não dá para mostrar melhor para vocês, mas ela tem que descer e a parte aqui mais distal tem que subir quando você eleva os braços. Mas quando ela está restrita, não tem esse movimento, ela não faz esse movimento. E começa a causar muita dor, a pessoa reclama muito de dor no ombro, tá? E aí existe um músculo bem pequenininho debaixo aqui da clavícula, subclávia que a gente chama, e começa a inflamar ela também, porque não tem essa mobilidade. Depois dessa articulaçãozinha aqui, tem a articulação acromioclavicular, onde a escápula que ela se insere. E bem aqui também tem que ter esse jogo. Se não tiver também, a pessoa não consegue fazer os movimentos do ombro, né, tridimensionais, para poder ter a qualidade de vida dela ali normal e fazer todos os movimentos, né, de abdução, flexão, extensão, rotações, não consegue, entendeu? Então é necessário
que ela tenha essa mobilidade. Se a pessoa não tiver, nós temos que ganhar. Então, o fisioterapeuta é necessário pegar essa articulação e mexer. Tem técnicas específicas ali da osteopatia, de mobilização, de terapia manual, para poder fazer com que isso tenha movimento e você fique bem. Entendeu? Bom, falamos de articulações apenas. E falta mais uma, que é a glenohumeral. A glenohumeral é um encaixe aqui do húmero com ali a fossa glenoide ali, né? Toda essa articulação. Então tem que ter todo esse movimento, e o labro, que é uma articulação que recobre ali por dentro, tem que estar intacta, não pode estar quebrada, machucada, né? Porque senão causa muita dor também. Então a gente vai avaliar todas essas articulações para ver como que você está, se está tendo mobilidade e tal e tudo mais. Mas é uma coisa muito importante, sabe? Como que eu vou saber onde que está a dor? Se é aqui na frente, se é aqui na glenohumeral, se é aqui no supraescapular, se é lá atrás, lá na parte da escápula lá? Como que eu vou saber sobre essa dor? Olha que interessante, olha só. Você aí de casa mesmo, você pode fazer, tá bom, esse teste. Olha só. Se você levantar o seu braço, vamos supor que a minha dor é nesse ombro aqui. Se eu levantar o meu braço até aqui, ó, 90 graus, e fizer um pouquinho de força só para baixo, e já sentir dor, então é um encaixe aqui, olha, da glenohumeral que está machucado, que está com dor. Está ali, de repente, eu caí no chão e coloquei a mão assim rapidamente, com a mão espalmada, aberta. E aí o que acontece, né? Tem uma síndrome do impacto ali, a cabeça do húmero acaba subindo um pouquinho para cima. Em cima aqui da cabeça do húmero tem esse ganchinho, né, que é o acrômio, acaba subindo um pouquinho, apertando ali também a bursa, ali aquele tendão supraespinhal. E aí o labro que segura essa cabeça acaba sendo machucado também, a pessoa sente muita dor ali, principalmente quando ela cai e coloca a mão no chão com tudo. Né? Bom, então se você levantou o braço até 90 graus, sentiu dor, para aí, é glenohumeral. Olha só que interessante. Desse ângulo de 90 graus, um pouquinho mais, até uns 110 graus, sentiu um pouco de dor, já está pegando, pode suspeitar que é essas articulações, que é o externo clavicular e o acrômio clavicular. Pode ter certeza, pode mexer ali, pode ele fazer os testes ali dessa articulação, que você vai ver que vai estar realmente machucado. Aí você levantou acima de 115 graus para cima, quando chegou aqui eu senti uma dor muito forte. Pode ter certeza que a parte lá de trás, lá, que é a supraespinhal, está muito machucada também. Agora, se você levantou de 140 até 150 graus, quase 170, e está doendo demais ali, você pode suspeitar que é lá na região da escápula lá atrás. Sabe por quê? Porque a escápula, para fazer o movimento de báscula que abre e fecha, existe um músculo ali, né? Os redondos ali, eles fazem a força para poder abrir, e para poder fechar ali, entre a coluna vertebral, a torácica e a escápula, existe a musculatura romboide. Ela fica embaixo do trapézio, essa romboide. E às vezes ela pode estar encurtada, com espasmo, não quer relaxar. E a pessoa não consegue, quando ela vai levantar, a escápula lá atrás, que tem que fazer esse movimento de báscula e abrir, ela não abre. E a pessoa fica com muita dor. Né? Então nós temos que ir lá nesse romboide aí para ver, nessa musculatura, para ver como que está. Gente, é muito importante, assim, eu não preparo aula nenhuma, tá bom? Eu só estou falando aqui da minha vivência, da minha experiência, tá bom? Da parte de tratamento, né? Tudo que ocorre, o porquê ocorre, como que eu posso te ajudar com essa live, tá bom? Então eu não tenho nada preparado, eu não preparo nada, o pessoal fala, eu quero sobre o ombro, vamos ver quantos mais falaram de ombro. Eu chego aqui e já estou falando aqui, mas são todas coisas de experiência, isso está tudo na literatura, tá bom? Pode ficar tranquilo, experiência também da parte de osteopatia, também da quiro, também a parte de terapia manual, tá bom? Depois também acupuntura, eletroacupuntura, drainila, e tudo isso nós usamos para poder causar analgesia e a pessoa ficar bem, tá joia? Vamos continuar então, olha só. E aí, acima de 150 graus, né? A escápula ela não quer abrir e está causando muita dor. E quando a pessoa chega bem lá em cima, quando a pessoa faz 180 graus, a coluna da gente, a torácica, ela tem que inclinar um pouquinho para a gente poder levantar o braço dessa forma. Se sentir dor, aí você pode ter certeza ali que está na parte torácica ali essas dores.
É necessário trabalhar ali, mobilizar as vértebras para ver se está tendo hipomobilidade, para ver se elas estão duras, para ver como que está isso aí, para ganhar essa mobilidade e ela não ficar com essas dores, tá bom? Isso é importante. Agora, olha só que interessante. Fora isso, eu falei sobre coisas mecânicas, né? Sobre articulações, eu falei sobre ali toda a parte do evento ali anatômico que ocorre, essas dores que pode ocorrer. Agora, olha só que interessante. Se forem dores neuropáticas, neuropáticas são quando tem dores assim, quando tem compressões ou estiramentos de nervo, olha só que interessante. Da nossa cervical, que são as vértebras aqui cervical, saem ali o plexo braquial. Entre uma vértebra e outra tem um espaço, que esse forame ali ó, de conjugação ali, entre uma vértebra e outra ali, saem raízes nervosas, ali de C2, C3, C4, C5, C6, C7, que formam o plexo, que vai descer pelo desfiladeiro torácico. O que é isso, né? Que vai descer aqui pelo ombro, que vai inervar o braço direito e o braço esquerdo, que vai levar os movimentos ali para você, a parte motora, que são os movimentos, e a parte sensitiva, né? Para você sentir dor, tato, essas coisas. Mas aí veja bem só, eu vejo muito aqui onde eu estou aqui, assim, quando eu estou atendendo, que geralmente essas dores é tudo neuropática, sabe? O porquê? Porque o trajeto desse nervo pode ter músculos que apertam e acaba causando muitas dores. E muitas coisas que eu estou falando aqui, muitos fisioterapeutas não sabem, tá? Então, muitas coisas que eu estou falando aqui, que eu vou falar, muitos fisios acabam não sabendo disso aí, então você já está sabendo, sabe? Assim, então, espalha essa live aí, que é muito interessante, para poder ter uma melhora significativa e duradoura na vida desses pacientes, tá bom? Para que não fiquem com dor e o fisioterapeuta possa resolver o problema, e o paciente, que é mais interessante, ele está sabendo de tudo isso. Eu não sei se eu sou chato, se eu sou legal, sabe por quê? Porque tudo que eu estou fazendo no paciente, como eu estou falando com vocês, eu acabo falando, detalhe por detalhe, que eu estou fazendo. Porque senão o paciente, ele acha que eu estou fazendo carinho nele, estou apertando aqui, fazendo uns negocinhos, eu acho que eu estou fazendo carinho. Não estou fazendo carinho, entendeu? Tem uma relação, o porquê de cada coisa, né? Então eu explico para a pessoa ver que a gente tem o conhecimento, tem ali todo o material, a didática ali, para saber que eu estou fazendo uma coisa que é importante para ela, né? Aí vamos continuar nessas dores neuropáticas, né? Então, esse forame de conjugação entre uma vértebra e outra, para sair essas raízes nervosas, eles formam o plexo braquial. Eles estão descendo pelo desfiladeiro torácico. Só que quando sai aqui da sua cervical, ele passa por dois locais muito importantes. Sabe esse músculo do nosso pescoço aqui, olha? O pessoal chama de econ, então esternocleidomastoide, que é essa parte mais grossa aqui do pescoço. Atrás dele tem dois músculos muito importantes, que é o escaleno. Escaleno anterior e tem o escaleno posterior. Só que esses dois músculos, ele tem, são dois, ó, tem um vãozinho, tá vendo? Esse vãozinho está descendo o plexo, ó, tá descendo. Entre esses dois músculos que vem lá da sua cervical e está descendo. Só que daí o que ocorre? Se esses músculos ali entrarem em espasmo ou aumentarem o tônus dele, se eles ficarem duros, né, com tônus maior, ou um espasmo que é uma contração forte e não quer soltar, começa a apertar esses nervos. Se estiver apertando aqui, começa uma dor insuportável aqui na sua cervical, e começa no ombro também e vai descendo para o braço. O pessoal fala muito que é uma cervical, braquialgia, né? Uma dor cervical, e vai descendo, tal. Aí o pessoal quer procurar pontos que estão tensos, algum nódulo ali de tensão, algum trigger point, aquelas coisas todas, né? Mas o importante é saber o trajeto, o que você vai estar fazendo com aquilo. Porque não é só procurar ali alguma partezinha elevada, algum carocinho ali, querer apertar. Mas por que você está apertando? Ou porque é bom que o paciente fique sabendo de todas essas coisas. Porque ele vai procurar sempre alguém que entenda muito para poder cuidar dele e resolver o problema. Porque na verdade não é assim, sabe, fazer a fisioterapia, não é a parte de trabalhar. Eu nem vejo a fisioterapia como trabalho. Né? Eu trabalho aqui, mas como é que fala? Não encaro como trabalho, estou ajudando pessoas, né? Então eu vejo como uma coisa assim que eu gosto muito, que me agrada muito, né? Então eu acabo nem vendo como trabalho, quero ajudar pessoas a resolver o problema dela, né? Mas vamos continuar. Olha só que interessante, algo agora que ninguém sabe aqui que eu vou falar para vocês. Passando esse nervo aqui do plexo, entre ali o escaleno anterior e o posterior,
ele vai passar esse cordão do plexo braquial debaixo aqui da sua clavícula. Só que olha só que interessante, uma coisa que, tipo assim, na minha graduação eu nunca fiquei sabendo, depois de anos formado nunca fiquei sabendo, só depois com uma mentoria, com uma mais pop do Brasil, que eu fui entender sobre isso aí, saber disso, que eu não imaginava, e você está sabendo agora. A primeira costela sua, que sai da sua T1, da torácica, ela faz a volta aqui, e ela passa debaixo da sua clavícula para poder inserir aqui nesse ossinho aqui do meio aqui, que é o externo. Só que como ela está passando por baixo aqui da clavícula, existe um espaço, sim, né? Certo? Existe um espaço, que nesse espaço está descendo o plexo. Só que o que ocorre, né? Às vezes, essa primeira costela da pessoa, ela pode subir e apertar esse espaço onde está descendo o plexo. E aí? Aí começa uma dor violenta ali no ombro, a pessoa não sabe o que é, faz de tudo, e usa ultrassom, usa eletroterapia, usa acupuntura, eletroacupuntura, coloca agulha aqui, faz um monte de coisa, coloca gelo, coloca o que for, mas nada adianta. Por quê? Porque as costelas dela, do lado que está causando a dor, acabou subindo e apertando esse espaço aí. Tem uma articulação ali, entre ali, que chama costoclavicular, entre a costela que está descendo a primeira e, né, essa clavícula aqui. Tem um espaço, tem uma articulação ali. Mas pode apertar. Mas você fala assim, você fala assim para mim, Júlio, mas por que vai apertar? Por que pode apertar isso? Eu senti tanta dor assim no meu ombro, né? Por quê? Geralmente por trauma. Por exemplo, a pessoa caiu de moto, caiu de bicicleta. Ou então uma coisa muito interessante, que eu já peguei muito paciente aqui, quando ela faz muito uso de um lado do corpo só, onde ela tem ali a maior força, né? Vamos dizer assim, no lado esquerdo ele é bem mais forte que o lado direito. Então todo o peso do meu corpo eu jogo muito para o lado esquerdo. Aí o que ocorre? A sua crista ilíaca, que é o osso do quadril, ele acaba indo para anterior, sempre quando a gente usa um lado a mais. Só que olha só que interessante essas coisas, né? Quando ela vai um pouco para frente, o quadril, que você usa muito uma perna só, ele acaba, esse lado, ficando mais baixo, esse quadril, do que o outro. Já faz levemente a pessoa ter uma leve propensão, uma inclinação para o lado ali, onde ela utiliza mais a descarga de peso. Como se fosse vou fazer uma escoliose um pouquinho do meu corpo, né? Ficar um pouquinho torto. Só que olha só que interessante, a grande dorsal, que é essa musculatura grande das nossas costas ali, ela se insere aqui na crista ilíaca, na parte de trás, e no sacro também. E ela sobe nas nossas costas toda, e ela vai se inserir bem na parte de dentro aqui do úmero. Tem um sulco aqui, uma entradinha aqui, ó. O nome chama sulco intertubercular. Ele vai se inserir aqui. E quando essa musculatura contrai, ela faz com que o ombro ele rode um pouquinho para frente. A pessoa fica um pouquinho protusa. Mas aí veja só o evento. O quadril dela foi para frente porque ela tem uma base de gravidade maior de um lado ali, ela joga todo o peso para aquele lado ali. O ilho, o quadril foi para frente. Ali a grande dorsal puxou o ombro para frente. E a pelve ali, ela ficou um pouco mais alta, porque quando vai para frente acaba ficando mais alta. E é possível, muito possível, que essa parte aqui da caixa torácica, esse lado aqui onde está sentindo dor, ela fica um pouco mais alta. E pode apertar aqui o espaço entre essa clavícula e a primeira costela. Olha só que doido isso. Esse raciocínio clínico avançado é bem maluco, né? É bem doido, né? A gente tem que ficar pensando, se o paciente chega, não é assim, tem uma dor no ombro, tem que ali já fazer uma massaginha, né? Que a gente nem faz isso, né? Uma massagem ou um gelinho e um choquinho, não. Tem que entender todo o evento para alinhar a pessoa, para poder deixá-la bem e a dor não voltar. Isso resolver o problema dela. Porque a questão não é fazer fisioterapia porque você tem um trabalho, você tem que resolver o problema dela. Dela vai gostar de você e vai te encaminhar para outras pessoas, né? Como muitos médicos acabam vindo aqui comigo aqui de Pinda, São Paulo, São José, tem o médico de Guará que veio aqui semana passada, né? Porque o pessoal está falando, né? Porque a gente tem esse trabalho de raciocínio clínico avançado, de resolver o problema, não só a dorzinha que está ali, tem que resolver aquilo ali, mas alinhar o corpo da pessoa. Mas aí, olha só esse evento.
Se a pessoa tem uma torção, o pé, quando ela torce o pé em inversão para fora, a fíbula ali do lado, a tíbia, né, e a fíbula, ela acaba descendo um pouquinho. E puxa um pouquinho aqui, ó, a musculatura que se liga aqui, olha, na cabeça da fíbula e vai até a crista ilíaca, que é o trato iliotibial. E também faz com que o quadril ali ele rode um pouquinho para frente. Então, de repente, até um entorse de tornozelo lá embaixo vai ter uma repercussão lá em cima. Olha que situação. Eu acabei de atender um paciente que agora, às 5 horas, que ele chegou aqui hoje, ele é de Tremembé. Ficou sabendo de mim lá e veio para cá. Olha a situação, ele pisa para dentro, né, e começa a ter muitas dores e tal, e daquela pisada para dentro ali, que chama de eversão, né, que é uma pisada pronada, se fosse para fora ou supinada, né, eu prefiro falar eversão e inversão, do que prono e supino. O que ocorre? Ele estava sentindo dores ali que pegava do pé dele ali, dos metatarsos, e estava subindo lá para o ombro, tudo do lado esquerdo, e é o mesmo padrão. É a mesma ocorrência, é a mesma situação. Sabe o que eu fiz? Eu fui alinhar o quadril dele para poder aquele ilho estar com a mesma mobilidade de um lado e do outro. E tá certinho, não um para frente e o outro para trás. Quando eu fiz isso aí, depois no finalzinho que a gente faz as medidas analgésicas, né, coloca a acupuntura, com choque, que é a eletroterapia, né, e depois a gente faz ali um pouquinho de ultrassom, para restabelecer tecido ali que esteja machucado. E depois um TENS também, interessante, isso aí no final a gente faz. Mas tipo assim, o cara zerou, o cara ficou tranquilo, já tá com dor há mais de um ano, esse cara, esse rapaz. Tá com dor há mais de um ano, a gente Tremembé e não resolve. Chegou aqui, foi uma sessão só, zerou a dor, tá dando risada à toa e foi embora. Mas o porquê? É porque a gente se preocupa com essa parte de achar o problema da pessoa para poder resolver, tá bom? Então isso é interessante você saber que não é só a dor, tem todo um evento, tá? Então, mas vamos continuar. Era dor no ombro, né? Então eu falei sobre algumas patologias, sobre as maiores dores, tal e tudo mais, o que você pode estar fazendo, né? Mas eu parei aqui nessa articulação, lembra? Eu tinha falado aqui dos escalenos, né, que são dois. Depois o plexo, ele desce aqui, olha, que é uma dor neuropática. Debaixo aqui, olha, desse ossinho aqui, que é a clavícula, que tem ali a primeira costela descendo por baixo. E depois, quando ele vai descendo por aqui, ó, ele passa pelo peitoral menor. Sabe o peitoral nosso aqui, ó, peitoral? Abaixo dele tem um peitoral pequenininho, que chama peitoral menor. Ele tem origem aqui no externo e vai até a cabeça do húmero aqui também. Só que ocorre, esse plexo ali, esse nervo, ele está descendo por baixo desse peitoral menor. E se o peitoral menor tiver em espasmo, começa a apertar aqui, ó, é bem aqui nessa junção aqui, ó, da cabeça do húmero com o peitoral. Começa a apertar, começa uma dor muito forte no ombro e vai para o braço também. Começa a dar choque, começa a ficar amortecida, a pessoa perde a força, essas neuropatias. E aí o que ocorre também sobre todo isso aí? Quando tem essas compressões neurais, né, ali na parte do peitoral, geralmente o pessoal que faz muita musculação, muito supino, essas coisas, tem uma massa muscular muito grande, pode ocorrer de apertar ali, começar a causar muita dor. Né? Temos que tirar esse tônus, esse espasmo que está nessa região do peitoral. Bom, falamos dessa outra ponto aqui, que é um ponto de compressão. Então temos um ponto aqui, outro ponto aqui e outro ponto aqui, tá? Na neuropatia. Aí descendo aqui pelo braço, aqui, esses nervos, que é muito aqui o músculo cutâneo, aqui, ó, porque é um nervo, músculo cutâneo que para aqui. Aí depois a parte de fora, o nervo radial, o nervo mediano, que passa aqui pelo meio, e o ulnar, que passa mais na parte de dentro aqui. Mas um pouquinho mais para baixo aqui, olha, bem aqui no seu antebraço, tem outro ponto também que eu vivo pegando o paciente, que está com espasmo ali do pronador redondo. É ele que faz a mão virar assim, olha. Ele age que quando ele aciona, ele contrai, a mão ela fica em supino, depois solta, ela cai, que é em prono. Então, essa parte aqui, geralmente são pessoas que trabalham muito com a mão, fica muito tempo assim, ó. Ou então fica com chave de fenda, começa a causar muita dor aqui, essa região aqui fica muito rígida. O tônus muscular aumenta demais e entra no espasmo. O espasmo o que quer? Contrai e não quer soltar. E os nervos estão passando ali por baixo. E começa uma dor muito forte. E bem aqui também, do lado aqui, ó, do seu cotovelo, onde os epicôndilos, tem um canalzinho aqui, ó, vamos dizer assim, um sulco, né? Uma parte mais baixa, assim, onde está passando esses nervos.
né, que pode ter também essas compressões. Então é muito importante mobilizar todas essas regiões. Essa parte aqui do antebraço, você vê que está com dor no braço, está formigando. E aqui em você, uma dor muito forte, está muito intensa. Deixa eu ver se consigo puxar um pouquinho aqui. Aqui, ó. O seu antebraço aqui, ó. Quando você vê que está muito duro, uma tensão muito grande, sabe o que você faz? Aperta com força aqui assim, ó, e segura por pelo menos 1 minuto. Que essa musculatura aqui, ela vai parar esse espasmo, essa espasticidade. Esse espasmo dela, de estar contraindo força, ela vai relaxar. Ou por quê? Porque quando a gente faz essa isquemia e aperta, ou quando a gente aperta e fica fazendo essa liberaçãozinha miofascial, ali existem pequenos filamentos, como se fossem uns fiozinhos no músculo, chama de fuso. Eles detectam o comprimento do músculo. Eles acabam ali detectando que o músculo está todo enrijecido, daí ele solta. Daí ele detecta o comprimento do músculo, daí vê que a musculatura não está na extensão dela normal, aí pega e relaxa a musculatura toda e para de apertar os nervos que estão descendo ali por baixo, que vai chegar até a sua mão e para essa dor. Interessante isso, né? Então, aperta o seu antebraço, aperta com força, assim, ó, os 3 dedos, aperta assim, ó, acha um ponto que seja bem duro aqui, ó, geralmente vai ser o pronador redondo, aperta bem forte e segura. Conta uns 2 minutos no relógio, 1 minuto a 2 minutos, depois você solta. Aí você aperta de novo e você vê se amoleceu, se ficou mole. Coisa legal. Outra coisa importante, tem muita coisa que é necessário que o paciente esteja aqui para me fazer as técnicas, né, para poder soltar. Mas o que você pode fazer, eu já estou dizendo para você, tá bom? Que você pode ter um alívio muito grande dessas dores. Vamos subir então para ver, olha só, uma coisa importante. As dores, geralmente 80% dessas dores, dessas pessoas, elas estão ligadas, sabe aonde? No escaleno. Essa musculatura aqui, que fica atrás da musculatura esternocleidomastoide, escaleno anterior e posterior, eles começam a apertar muito ali o plexo que está descendo. Então faz o seguinte, olha, passa a sua mão assim, ó, atrás dessa musculatura, assim, aperta e escorrega assim para baixo. Aperta e escorrega. Faz isso aí várias vezes, ó, durante uns 2 minutos. Aperta forte e escorrega. Até essa saboneteira aqui mais baixa. Aperta e escorrega. Isso já vai fazer com que a musculatura ali pare de ficar em espasmo e relaxe. E vai ter um alívio gigantesco de dor. Tipo, eu acho que uns 60%, uns 70%. Acho que até uns 80% para essa dor. Tá bom? Mas é lógico que temos que também ver várias outras coisas, né? Mas o que você pode fazer na sua casa, eu já estou dizendo para você ficar bem melhor e parar essas dores, tá bom? Ali no seu ombro. Então, esse ponto do escaleno é muito interessante. Ele entra em espasmo e você faz como se fosse uma massagem, vamos dizer assim, essa liberação miofascial, né? Dinâmica que você está fazendo esse movimento. Agora, quando você estiver passando a mão aqui, sentindo um carocinho, um pelotinha, qualquer coisa estranha, aperta forte e segura. Que isso pode ser um pequeno pedaço do músculo ali, um feixe muscular do escaleno que entrou em espasmo. Se entrar em espasmo, começa a causar essas dores muito fortes também. Aperta e segura, também por uns 2 minutos. E você já vai ter esse alívio muito grande ali dessa musculatura, ali dessa dor, tá bom? Neuropática. Vamos lá então, olha, falamos aqui do escaleno, essa parte aqui dessa articulação aqui, onde a primeira costela está passando por baixo aqui da sua clavícula, daí eu preciso entrar fazer técnicas diferentes que você aí sozinho não vai conseguir. Mas essa região aqui, você consegue. Essa parte aqui, ó, quando você colocar a mão bem aqui, olha, onde começa aqui não dá para vocês verem. Quando está aqui o seu ombro e começa o peitoral, tem um espaço aqui, uma parte mais funda, não tem? Que é ali bem essa divisão do peitoral maior e menor e a cabeça aqui do úmero. Você aperta ali, se você sentir dor ali, que está tendo compressão neural, aperta também aqui e segura. Fica por uns 2 minutos. Aí depois você tira e retesta. Tipo, nossa, a dor passou, que legal. Outro ponto que eu acabei de falar para vocês, que é o antebraço, né? Aperta também e segura, que é o pronador redondo. Ele pode entrar em espasmo e você ficar sentindo dor. É muito interessante também você fazer com que isso aí ative ali os fusos
para poder fazer com que ele detecte o comprimento e não fique em espasmo, né? Ou então uma espasticidade. O espasmo é quando contrai e não quer soltar. Isso é interessante também. Agora veja outra coisa também. Se você sentir uma dor que é um pouco mais para trás aqui, olha, do ombro aqui, que é o supraespinhal, porque ele está tendo uma contração, está apertando aqui, olha, o tendão dele, que está passando debaixo do acrômio, está chegando na cabeça aqui do ombro. Então, o que você pode fazer? São várias coisas que nós fazemos aqui para poder aliviar essa dor e resolver o problema. Mas, bem aqui em cima, aqui, ó, bem nessa musculatura, onde você apertou e sentiu dor, aperta forte também, faz essa liberação miofascial isquêmica, tá? Por uns 2 minutos, e depois começa a mexer assim, ó, apertando, mais uns 2 minutinhos, que essa musculatura ela vai diminuir o tônus dela e vai diminuir muito a sua dor, tá bom? Agora, se for lá na parte da escápula, lá atrás, nós conseguimos também ali, né, ter alguma mobilidade e tal, mas é mais difícil, porque eu preciso manipular, preciso pegar a escápula, fazer o movimento de báscula dele certinho, para poder não ficar com essas dores, né? Para poder ver se o romboide ali está contraído, né? Porque eu tenho que fazer uma liberação nele, então já é mais difícil, você não consegue fazer sozinho, aí você precisa da minha ajuda, né? Para poder fazer essas coisas, né? De um fisioterapeuta. Aí eu preciso ver também, né? Que você também não consegue ver, a parte de mobilidade da sua cervical. Porque o que acontece? Olha só, as suas vértebras da sua cervical, ela tem ali os processos transversos, que são 2 bracinhos, como se fosse isso aqui, assim. Vamos dizer assim, a vértebra aqui, olha, que eu consigo manipular essa partezinha que chamamos de espinha da vértebra. Nós colocamos o dedo ali dessa forma, assim, olha, e apertamos para ver se ela tem mobilidade. Eu tenho que descer e voltar. Quando você está deitado de barriga para baixo, eu pego cada vértebra para fazer essa mobilidade, para ver se tem mobilidade. Se tiver dura, está hipomóvel, as informações neurais ali, das raízes nervosas, começam a sair erradas, já com dor, desde essa região. Então eu preciso ganhar mobilidade. E uma outra coisa muito interessante, o que é? Quando está apertando ali, ó, uma vértebra, por exemplo, abre um pouquinho mais o dedo para que você pegue esse processinho transverso, que é uma partezinha, a vértebra tem uma parte maior assim, ó, grande, que é a espinha, onde está apertando, e tem o corpo dela do lado aqui, ó, chama processo transverso. Para ver se esses 2 lados aqui, ó, eles estão iguais. Você aperta um pouquinho, uma vértebra, a outra. Se um lado tiver maior, mais alto, porque a vértebra ela rodou um pouquinho. Aí eu preciso fazer com que ela volte na posição correta. Eu preciso pegar aqui, olha, essa parte aqui, olha, a parte aqui, e ficar apertando, mobilizando para poder ela voltar na posição certinha como está as outras. Senão começa a causar muita dor. Porque lembra, de uma vértebra e outra, ali tem um forame ali de conjugação de uma vértebra e outra. Está saindo as raízes nervosas, que formam o plexo braquial aqui no cervical, que está descendo pelo desfiladeiro torácico, que é todo esse trajeto. Lembra que eu falei no começo aqui da live? E aí, o que acontece? Essas vértebras têm que ter mobilidade, tem que estar retinha. Alinhou. Tem que fazer todo o trajeto aqui do nervo para saber como que a pessoa está. Não adianta chegar lá fazer uma pequena massagem e fazer cinesioterapia, que são exercícios, não vai adiantar. Eu preciso resolver como que tá essas articulações, que eu estava falando para vocês. Eu preciso ver ali como que está o trajeto neural desses nervos. Preciso saber se esse trajeto todo tem músculos em espasmo, se está tendo compressão ou estiramento de nervos, isso é importante. Preciso saber como que está o corpo da pessoa todo. Lembra que eu falei para você, desde o quadril, se ele for para anterior, tem uma repercussão lá em cima, olha que situação. E pode ter muita repercussão. Então são coisas assim que eu preciso estar avaliando na pessoa quando ela chega, eu faço a avaliação e já vejo tudo, já vou criando tudo, já vou vendo todos os problemas. E a pessoa, quando ela deita na maca, ou então no tablado, que é o que eu tenho aqui, prefiro no tablado, porque é mais baixinho, maior, né? Pessoas de idade não ficam com medo de deitar na maca, né? A maca, a pessoa quando é muito de idade fica com muito medo, vou cair e tal, não sei o quê. Então o tablado parece uma cama grande, né? Então ela deita ali, a pessoa tem mais segurança, bem melhor, para poder passar essas dores no ombro dela, para fazer todo esse trabalho com ela de fazer essas descompressões neurais
ver todas essas musculaturas que possam estar em espasmo, ver todos os movimentos e todas as articulações para ver se tem mobilidade. Lembra disso? Porque se não tiver mobilidade, eu não consigo resolver. Então, você reparou que não é assim só uma questão de tipo assim, se você tem uma dor aqui ou uma dor aqui, eu vou colocar uma ventosinha aqui para poder resolver. Não. Ventosa, na verdade, ela aumenta a hiperemia ali, aumenta o fluxo sanguíneo naquela região. Daí aumenta o metabolismo, leva mais ali nutrientes, oxigênio para aquela região. Tende a diminuir a dor? Tende, um pouco, mas não vai resolver o problema. Eu preciso fazer toda essa base de raciocínio clínico avançado para saber desde lá do pé até lá em cima, para ver como que está a pessoa, para mim poder resolver o problema dela. E é assim que nós trabalhamos com a fisioterapia avançada. Entendeu? Que são várias técnicas que nós usamos, né? Por isso que demora, cada sessão minha é de 1h30 a 2 horas. Não consigo fazer uma sessão de 40 minutos, não tem como. Então uma sessão mais rápida ainda, você não consegue fazer nada. Entendeu? Então preciso desse tempo para poder resolver o problema. Como foi agora, o último paciente de hoje aqui chegou às 5 até às 7, até umas 15 para 7, daí eu acabei vindo para cá para fazer essa live para vocês, né? Então, olha gente, eu nem sei que horas é agora, eu sei que a live, ela, quando dá 1 hora, ela rompe aí tudo, ela para, e eu tô sem relógio aqui agora, mas se por acaso cortar aí a transmissão, fiquem todos abraçados, por mim, um abraço a todos, mas eu vou estar falando mais algumas coisas aqui, tá bom? É que eu não sei o horário aqui, a live ela some, tá bom? Então vamos lá continuar falar mais algumas coisas que são importantes, são relevantes nesses casos, né? Olha só que interessante, né? Muitas pessoas também têm vindo a mim aqui, que nem ontem veio um rapaz de Guará. Né? Ele estava com uma dor muito forte, pegava no ombro, pegava na torácica dele lá atrás, só que pegava muito a mandíbula dele aqui. E aí, né? Você vai lá ver a parte ali, a parte torácica ali dele, as vértebras estão com mobilidade, não estão restritas, ou a pessoa é atleta. A gente começa a ver toda a parte ali de manipulação ali dos músculos, das articulações, está tudo correto, está tudo beleza, mas o porquê dessa dor, né? E aí, avaliando toda a pessoa, né? Bom, o quadril direito dele estava muito para o anterior. Melhoramos ali, fizemos técnicas ali da osteopatia, colocamos né? Alinhamos ali tudo, ficou tudo certinho, mas a dor não passava. E aí? O que eu faço? E aí a gente vai começando a detalhar algumas coisas que é muito importante, né? Muito significativa, né? Aí a gente está trabalhando ali na pessoa e começa a lembrar que eu já tive pacientes assim, que são cardiopatas, né? Quando está com dor no miocárdio, que é o músculo ali do coração, o que ocorre, né? Por alguma obstrução de algum vaso, alguma artéria ou veia. Aí o que ocorre? Geralmente essa dor ela aumenta muito e passa para o lado das costas ali, na parte torácica. Ela pode vir para os ombros, essa dor referida, quando é uma dor no miocárdio. E aí começa também o que ocorre? Começa também a causar muita dor nessa parte baixa aqui, olha. Nessa parte aqui da mandíbula. E aí, tipo assim, eu queria falar para a pessoa, mas eu queria deixar ela com medo, né? Então fizemos de tudo, daí ele aceitou ir no cardiologista para fazer exames melhores, tal, para poder resolver esse problema, tal e tudo mais, né? Então veja só que não é uma dor de repente no ombro, não é só uma relação com algum trauma que a pessoa bateu, ou então com o DORT, né? Que são exercícios repetitivos, né? Movimentos que a pessoa trabalha, exemplo, pessoa de fábrica que fica mexendo muito o braço, ou então uma pessoa que trabalha com salão, né, de beleza, cortar cabelo, fica muito com o braço assim, fica causando muita dor. Às vezes não é também só essa parte articular que está restrita, ou um trauma, não é dor neuropática, né, que são ali os nervos que estão descendo, não é dor nociceptivas, que são essas dores ali, onde tem esses receptores de dor que chamam nociceptivas, que está levando essas informações para o cérebro que está causando essa dor, e também não é psicossomática, também uma fibromialgia, que a pessoa sente muita dor e não consegue se livrar disso, né? Fica sendo muito tenso, faz muito problema, e o corpo todo entra em espasmo muito grande. Pode ser também um problema cardíaco, que nesse caso desse paciente de ontem, entendeu?
porque nós fizemos tudo e estava tudo alinhado, tudo bacana, só o quadril dele que não estava, mas não era um caso de dor, né? Então a gente já encaminha ele para o médico certinho lá, já passei o telefone, ele já deve ter ido já fazer uma angiotomografia das coronárias para ver se tem algum entupimento de artéria tal e tudo mais, para ver, né, para já começar a entrar com medicamentos, né? Ali com as estatinas da vida, né? Assim, umas estatinas, uma S, um remédio de hipertensão, essas coisas todas, né? Para poder viver, para poder estar bem, né? Continuar a vida com a família, né? Porque uma hora para outra, assim, a gente pode partir daqui, né? Então não é só a pessoa chegar com dor, eu coloco ali um gelinho, um choquinho ali, não. Eu tenho que ver todo o evento do corpo todo dela para poder ajudar e resolver o problema da pessoa, entendeu? É assim que geralmente eu trabalho, né? Fisioterapia avançada, eu vou resolver o seu problema, né? Então eu não estou falando que eu vou resolver em uma sessão. Muitas vezes é uma, duas, três sessões. Mas, exemplo, quando é uma hérnia discal, eu preciso de mais sessões para poder fazer que essa protusão do disco ele tende a diminuir, voltar, para poder não ficar pensando nos nervos. Eu preciso de mais sessões, de 8 a 10 sessões pelo menos, né? Então tem alguns casos que é necessário, uma artrose de quadril, de joelho, a pessoa não quer operar, ela tem muito medo de cirurgia. Então nós conseguimos aumentar o espaço articular, fazer bastante mobilidade ali para que a articulação, o labro, vamos dizer assim, né? Ali daquela fossa ali, ela esteja ali um pouquinho mais lisa e não totalmente quebrada. Ali ela estará ressecada, quebrada, mas não com fissuras, né? Para poder diminuir um pouquinho ali, né? A parte ali de carga, sobrecarga em cima dela, fortalecer as musculaturas ao redor, para poder a musculatura segurar o peso do corpo e não ter todo o peso na articulação. Então a gente faz todo o processo. Eu preciso de mais sessões. A gente não consegue em uma sessão só, 2, 3, resolver o problema de uma dor forte, né, de uma artrose. Isso aí é difícil, eu preciso de mais sessões, né? Então geralmente uma artrose e uma hérnia discal é necessário mais sessões. Agora dores na lombar, dores de neuralgia, dores ali no ombro, conseguimos um resultado muito rápido, tá? Um resultado muito rápido e grande. Mas aí, você me fala muito assim também, né? Tipo assim, Júlio, mas por que eu tô tendo essas dores? Bom, eu falei para vocês do evento todo, a parte anatômica, falei para vocês de algumas dicas para você tirar essas dores, que é interessante, né? Todo o percurso dessas dores. Mas, e o porquê que causa essas dores, né? Vamos lá então. Bom, muitas das vezes é o trabalho repetitivo, que a pessoa está num ângulo de 90 graus para cima e começa a trabalhar muito, mexer muito para cá, ficar puxando muito, que começa a inflamar o tendão do supraespinhal, que é uma musculatura que fica em cima da escápula, passa por debaixo do ossinho, que chama crônio, e tem a inserção dele na cabeça do úmero. Então, mexendo muito isso aqui, a bursa rompe e depois começa a pegar ali o tendão do supraespinhal, que é uma tendinite. A tendinite que é uma inflamação do tendão, né? Então, geralmente é sempre esses casos. Agora, tem os casos onde a pessoa ela cai, tem uma queda, ela bate, ela pode quebrar a clavícula, ela pode ali machucar e dar uma luxação de uma articulação, exemplo, aqui desse ossinho que nós temos aqui, da sua clavícula aqui, com o osso aqui externo, pode luxar aqui, ó, bem nessa partezinha aqui, a pessoa sente uma dor muito intensa, muito forte. Então, tudo isso tem que ser analisado, tem que fazer os testes para ver, tem que fazer a parte de mobilidade. E não precisa ficar preso aquele negócio, sabe? Tipo assim, tem um teste que tem um nome tal, teste não sei o que, aquela coisa toda que a gente fica vendo na fisioterapia. Não, é você entender muito bem a parte anatômica, onde está cada articulação e fazer todo esse movimento para você ver o que está lesionado ali, o que precisa dessa relação, para você alinhar o corpo da pessoa e tirar essas dores e ela tocar a vida para frente, entendeu? Que é uma coisa que você vai estar fazendo para você, que é uma coisa que você estudou bastante e é uma coisa que os pacientes vão gostar muito de você, porque você deu essa atenção, fez esse diagnóstico todo, esse prognóstico, né, que vai ser maravilhoso para a pessoa, né? E lembrando sempre que eu sou um cara que gosto muito de Deus, apaixonado por Deus, Jesus, o Espírito Santo, o seu Evangelho. Então quem cura é o Senhor, tá? Eu tenho todo esse conhecimento, mas é porque eu estudo sem parar o tempo todo, desde 2015, 2010, né, que eu entrei na fisioterapia. Então a gente fica sempre
estudando o tempo todo para fazer o melhor para vocês. Eu não vejo como trabalho, é uma coisa que eu gosto, né, de ajudar pessoas, mas quem cura é Deus. Então, se você for meu paciente, já foi meu paciente, tem vários, tem acho que já quase 1000 testemunhos lá nas redes sociais de pessoas que falam, né, como que elas ficam depois da sessão. Né, as mandam, né, ali pelo Google, então pelo Facebook, Instagram, essas coisas, eu acabo postando também para todo mundo ver. Gente, mas não sou eu, lembra disso. É sempre a glória dele, é o Senhor, é Deus que cura, eu não curo ninguém. Eu sou apenas uma pessoa simples aqui que gosta de estudar e está sempre em oração. E peço também oração para todos os meus pacientes quando eles vêm aqui, para que Deus possa colocar a mão neles, né? E me dê sabedoria para poder ele utilizar disso, né, em mim para poder resolver o problema deles, tá bom? Bom, então essa live eu acho que chegamos no fim, né? Não sei quanto tempo tem, acho que já está quase 1 hora já. Já falamos bastante aqui sobre patologia, sobre dores no ombro, né, dores referidas e tudo mais, causas, o que você pode fazer para melhorar essas dores. Eu vou postar esse vídeo, essa live ali também no Facebook, no meu YouTube, no Instagram. Lá no meu YouTube, e se inscreve lá também, que é interessante, tem vários vídeos lá, viu, que é interessante também. Toda sexta-feira estarei fazendo lives, tá bom? Só que eu preciso de vocês, coloca nos comentários ou manda mensagem para mim, não tem problema, tá? Falando para mim o que vocês querem que eu fale na próxima live, tá? Semana passada falamos sobre dores lombares referidas para a parte de membro inferior. Né, e também fascite plantar esporão, falamos muito disso, que o pessoal estava falando muito disso. Hoje falamos de ombro, que teve algumas pessoas, umas 7 pessoas que queriam sobre ombro, né? Agora eu não sei o que vocês querem a próxima live da próxima sexta-feira, tá bom? Então coloque aqui, fica gravada a live, pode assistir quantas vezes vocês quiserem, tá bom? E eu atendo aqui em Pindamonhangaba, Santo Antônio e Campos e onde me chamarem, tá bom? Então é só entrar em contato que eu consigo fazer o melhor para você, para resolver o seu problema com dores no corpo, tá bom? Com toda essa parte de fisioterapia avançada, que é essa parte que é raciocínio clínico avançado, tá bom? Para te ajudar e resolver o seu problema, tá joia? O meu contato eu vou colocar debaixo aqui da live, a gente não consegue escrever aqui, meu telefone, meu WhatsApp, ou então acessa o site que tem tudo falando sobre mim lá, drjuliocastro.com.br. Doutor é só DR, tá bom? drjuliocastro.com.br. Lá fala tudo de mim, tem meu WhatsApp, clica lá e já fala direto comigo. Eu sou acessível a todo mundo, falo com todo mundo, não tenho essa não de não falar com alguma outra pessoa, eu sempre estou falando, ajudando pessoas, tá bom? E atendendo os pacientes, tá bom? Então fiquem todos na paz, na graça, aquele que sou evangélico, paz do Senhor, da minha igreja que é a Congregação Cristã. Paz de Deus, fiquem todos na graça e até sexta-feira que vem. Fala aí pra mim, tá bom? Aquilo que vocês querem ver, que eu fale, que eu explique detalhadamente e sobre patologias e sobre o que vocês querem que eu fale na próxima live da próxima sexta-feira, tá bom? Então, obrigado por tudo, Deus abençoe a todos. Tchau.